Em 2009, o campus viajou para Ilha Grande para conhecer um projeto que engloba meio ambiente e memória. Em Vila Dois Rios, acompanhamos a inauguração do Ecomuseu do Cárcere. Um ano depois, voltamos ao complexo que está sendo ampliado e recontamos parte de uma história que marcou o sistema penitenciário do Brasil. Durante 90 anos, a Vila Dois Rios, localizada em Ilha Grande, abrigou uma importante penitenciária, um Instituto Penal Cândido Mendes, que recebeu tanto criminosos como presos políticos. Em 28 de março de 1994, o então governador do estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, ordenou a desativação do complexo, que foi implodido. Hoje, autoridades e entidades organizadas lutam pela preservação da fauna e flora local, bem como das histórias que cercam o pequeno vilarejo. Essa aqui é uma das poucas estruturas que sobrou da penitenciária Cândido Mendes. Além dessa, aqui que estamos em cima, tem aquela ali, que foi utilizada para o Ecomuseu Ilha Grande. E é aqui que o nosso passeio começa. Essa região aqui teve um presídio, ou melhor, vários presídios que ocuparam aqui Vila Dois Rios durante mais de 100 anos, ou especificamente 100 anos de história de presídio, até que houve a implosão do que existia em 94. Né? Em 96 a UERJ assume a responsabilidade sobre toda essa área e com uma dupla proposta contida nessa coisa, que era a criação do SEADES, de um centro de pesquisa, e a criação de um ecomuseu. O ecomuseu Ilha Grande, então, ele tem como proposta atuar junto à comunidade da Ilha Grande em defesa do meio ambiente, em defesa das populações locais, dessa cultura caiçara que aqui existe, da memória desses presídios, e daí a importância para nós de conservarmos essas ruínas que estão aqui, né, compondo esse ambiente hoje. Eu acho que a UERJ é uma universidade que tem uma joia em mãos. Eu não conheço outra universidade nesse país que tenha condição de ter um campus como se coloca aqui em Vila Dois Rios para a UERJ, né, com serra, com mar, com rio, com essa vegetação tão forte, né, com uma população presente aqui caiçara nessa ilha. Enfim, eu acho que temos várias condições de despertar a inveja de outras universidades do país e do exterior. Né? Como é que está o trabalho com relação ao projeto agora? Como é que está? Em que fase vocês estão agora? Nós estamos começando, né? Embora não principiando, que já tem alguma luta, alguns meses de luta em busca de patrocínio, em busca de financiamento, e tivemos uma alegria recentemente de aprovação de vários editais na FAPERJ, que vão nos permitir dar o pontapé, né, inicial no Museu do Meio Ambiente, no Ecomuseu em si, com projetos que estão sendo apoiados pela FAPERJ, e no Museu do Cárcere, ampliação do Museu do Cárcere, tem uma expectativa enorme também de conseguirmos os recursos para o Centro Multimídia, recuperando então o antigo cinema daqui, né, de Vila Dois Rios, que se transforma num centro de referência sobre a produção multimídia, né, sobre a Ilha Grande, sobre a ecologia, etc. Sabrina, por favor. A Sabrina, ela é arte educadora. Ela fica com frequência aqui no Ecomuseu para receber as pessoas que vão visitar. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem. Então, você oferece para o pessoal aqui um passeio, certo? Certo. Que é nas redondezas, mostrando outras ruínas que pertenceram ao Complexo Cândido Mendes. Exatamente. E a gente não fica só restrita às histórias dos presídios aqui. A gente também amplia essa visita falando das populações pré-históricas, dos tupinambás também, da cultura dos amoladores polidores fixos, da produção de machados, um pouquinho também da parte das fazendas que existiram aqui, a produção de cana-de-açúcar. Enfim, é um passeio mesmo pela história. Tá bom, então, Ricardo, eu agradeço a sua presença. Vou deixar você aqui que eu vou seguir um passeio com a Sabrina. Tá ótimo.
O presídio que existiu aqui onde hoje são essas ruínas, ele foi inaugurado na década de 60. O primeiro presídio aqui de Dois Rios funcionava numa antiga estrutura de fazenda de cana-de-açúcar que existiu aqui em Dois Rios. Aquele prédio, que veio a ser depois o primeiro presídio aqui de Dois Rios, era uma estrutura já da fazenda. Segundo a história que eu tenho buscado na literatura existente sobre a região, servia como senzala. Até a construção do presídio na Vila Dois Rios, os presos que vinham para a Ilha Grande ficavam no Lazareto, na Vila do Abraão. Esse mesmo local também serviu de posto de quarentena para imigrantes. No final do século retrasado, a gente tem a estrutura do Lazareto, que é usada como controle de epidemias. Quando os navios chegavam para o continente, eles passavam uma quarentena. Depois, com o avanço da ciência, surgimento de vacinas, o Lazareto perde essa função e aí sim a gente tem o primeiro presídio em Ilha Grande. Em 1962, o prédio do Lazareto foi desativado e os presos transferidos para a colônia penal Cândido Mendes, construída na década de 40 na Vila Dois Rios. Vem para cá então a colônia correcional, isso na época de Getúlio Vargas, no momento em que ele perseguia os comunistas, né? E essa estrutura abriga, por exemplo, Graciliano Ramos, que em função dessa experiência que ele teve aqui, escreve, enfim, um clássico da nossa literatura, que é o Memórias do Cárcere. Nome? Graciliano Ramos. Profissão? Funcionário público. Qual o cargo que o senhor exercia lá fora? Diretor da Instrução Pública do Estado de Alagoas. O que significa isso? Significa que o senhor vai para uma prisão diferente. Melhor ou pior? Melhor. Muito melhor. Religião? Nenhuma. Mas é necessário responder. Bem, então escreva, nenhuma. Mas eu não posso fazer isso. Todos se explicam. Não posso deixar uma linha em branco. O senhor não vai querer me convencer agora que eu tenho uma religião qualquer. Faça o favor de escrever, nenhuma. Siga para a revista. Os filhos desde suaves mães, negril, pátria amada, Brasil! Viva nossos companheiros revolucionários do Norte! Todos queriam vir para cá, até porque eles não precisavam ficar encarcerados o tempo todo. Toda a pavimentação, todas as casas, a própria estrutura do presídio, do Instituto Penal Cândido Mendes, essas casinhas da vila, a estrada que vai até Abraão, tudo isso foi feito com mão de obra de prisioneiro. Em 1994, a penitenciária Cândido Mendes foi desativada e teve parte da estrutura implodida. 16 anos depois, a UERJ procura revitalizar a área. Entre os projetos, a criação do Museu do Meio Ambiente. Eu encontro agora com a Tereza Rosso. Tudo bem, Tereza? Oi, tudo bom? Prazer conhecê-la. Tudo bem? Tudo. Então, a Tereza Rosso ela é responsável por uma das unidades do Ecomuseu aqui em Vila Dois Rios, que é o futuro Museu do Meio Ambiente que vai se instalar aqui, né, Tereza? Isso. E aí, isso. como é que estão os andamentos do projeto agora? Qual que é a expectativa para o futuro do museu? Bem, nós começamos assim, acabamos de conseguir alguns recursos, né, com a FAPEST. Então a ideia é a gente começar um trabalho aqui, né? O Museu do Meio Ambiente, ele vai ter uma função de divulgar também assim, as pesquisas que a UERJ e outras instituições fazem aqui na ilha, fazer essa integração com a comunidade, traduzir, digamos assim, de uma forma mais acessível à população que vem sendo feita, e ele também ser essa edificação assim, mais ambientalmente correta, digamos assim, né? Então, acho que a ideia nossa é trabalhar nesse sentido. Tá. Na sua observação, desde que você começou a trabalhar aqui na ilha e teve a oportunidade de entrar em contato com a comunidade local, Tereza, o que é que você tem observado com relação ao cotidiano deles e principalmente acesso à informação e à educação? O pessoal está muito preocupado, muito já consciente, muitas das pessoas já estão conscientes da
da importância da preservação da ilha, da questão daqui ser um parque ambiental, né? Então, eu acho que a população tem recebido de uma forma assim bastante boa esse novo contato, essa nova forma de ver o meio ambiente, né? Então, acho que a gente está num caminho aí bem interessante, né? Já tem uma expectativa de inauguração do Museu do Meio Ambiente e das outras unidades? Como é que tá, Tereza? Bom, o Museu do Cárcere, você viu, já está inaugurado, foi inaugurado ano passado. Eu acho que aqui, né, a gente vai ter um pouco mais de trabalho, né? Eu acho que, assim, as estruturas que a gente está vendo aqui, a gente ainda tem que fazer um levantamento melhor, né? Então, eu não trabalharia ainda nessa expectativa de colocar uma data de inauguração. No próximo bloco, o campus mostra outro projeto que visa resgatar a memória da ilha, o Centro Multimídia. Ilha Grande, como já vimos, é mais que um santuário ecológico. Parte da história do Brasil passa por aqui. O Centro Multimídia, que é outro projeto desenvolvido pela UERJ, reconta esse passado. A gente pode conhecer o antigo prédio do cinema, do presídio, que futuramente venha a ser o Centro Multimídia do Ecomuseu. Tá bom, então vamos embora. A gente só tem que tomar algum cuidado, porque a gente pode encontrar alguma jararaca. Ah, entendi. Essa estrutura abrigava um antigo cinema de Dois Rios. Além de trabalhar, os presos também tinham momentos de lazer. Perfeito, Otávio. Olha, se você perceber aqui, logo em cima tem exatamente a sala de projeção. Exato. Como é hoje mesmo num cinema convencional, né, Sabrina? É toda a estrutura formal mesmo de um cinema. Que são aquelas 4 janelinhas ali, olha. E eles ainda contavam também com o espaço como um espaço de teatro, porque tem um palco, quer dizer, tinha, né? E os camarins nas laterais, as coxias e o camarim. E os próprios presos encenavam e recebiam artistas, vieram, o Grande Otelo teve aqui, vieram vários artistas, os antigos moradores que já se foram, eles contavam todas essas histórias para esses que estão aqui agora, e eles estão aí, e a memória está preservada. Mesmo tendo sido implodido, essa história não se perde por conta dessa tradição oral, desse prazer das pessoas contarem as suas histórias na região. E todo esse passado e toda essa história em comunhão com o trabalho educacional que vocês fazem hoje para quem vem visitar, né? Com certeza. A gente tem um projeto educativo que engloba várias ações, uma delas estreitamente relacionada a esse espaço, que é o Cineclube do Ecomuseu, que é realizado todo o último domingo do mês. Que é na sala de projeção lá dentro, hoje em dia, do Ecomuseu. Na verdade, não. A gente usa um espaço da comunidade, que era o antigo cassino, onde hoje a gente chama de centro de convivência. Ah, sim. E é um espaço onde tem acontecido coisas muito interessantes. O Cineclube, além dele trazer como público a população de Dois Rios, ele também recebe os pesquisadores, os professores e os alunos que estão aqui no SEADES. E eles se reúnem nesse espaço e depois eles conversam, tem um bate-papo sobre o filme e acaba que um se envolve na realidade do outro. Tanto os pesquisadores conseguem trazer a população como parceiros, quanto a população também aprende muito com esses pesquisadores. Então esse momento
de comunhão que eles se encontram tem sido assim, de vitórias incríveis. O que a gente pode esperar desse centro multimídia aqui, Sabrina? Olha, a expectativa é muito grande. Primeiro, a restauração de um prédio histórico, né, para a população, enfim, para a história mesmo da gente, das instituições carcerárias. E também aqui vai existir um centro multimídia, que vai estar contando essa história, vai preservar a arquitetura, vai contar essas histórias e vai trazer também tecnologia para a região. No próximo bloco, voltamos ainda mais no tempo, direto para a pré-história. Milhares de anos atrás, tribos indígenas já habitavam o que hoje conhecemos como Brasil. Em Ilha Grande, parte dessa história pode ser recontada em um passeio com vista para o mar. Na continuação do nosso passeio, o que temos agora? Olha, eu queria convidar vocês agora para conhecer o nosso sítio lítico. Contar um pouquinho da história dos amoladores polidores fixos que habitaram Dois Rios. E também piratas, certo? Piratas e corsários. Ótimo. Então, vamos continuar nosso caminho. Vamos lá? Já que a gente está dentro, agora a gente... Sabrina, então aqui é o caminho do sítio lítico, que Exato. é o nosso terceiro ponto de passeio, certo? Exato. Então tá. A vila se chama Dois Rios, não é, Antônio? Não. A gente tem um rio em cada extremidade, a praia no meio. A gente é praticamente a Mesopotâmia. E aqui também é dividido em duas extremidades, que são duas barras. Isso. Lá atrás, barra pequena. Aqui na frente, barra grande. Os primeiros vestígios da presença humana na ilha remetem aos polidores e datam de 3.000 anos atrás, quando o Brasil ainda era habitado pela nação Tupinambá, a mais antiga da América do Sul. Os tupiniquins chamam os tupinambás de tamoios, que quer dizer os mais velhos, os tupis mais velhos. É como se os tupinambás fossem os tupis mais antigos. E eles habitaram toda essa costa aqui do Rio de Janeiro. Por isso que essa área de preservação ambiental leva o nome de APA de Tamoios. APA de Tamoios, certo? Exatamente. Tá bom. Esse espaço é o espaço típico usado pelos amoladores polidores para produção de machados. Que são feitos de pedra, é isso? São pedras que, através de um processo com água e areia e uma outra superfície rochosa, eles vão polindo até assumir o formato do machado. Que era mais ou menos o mesmo meio que os índios usavam para poder fazer a ponta da louça. Exatamente. Bom, a gente tem dois tipos de fissura. Uma mais estreita e uma mais larga. Uma era usada para justamente fazer a ponta do machado. E a outra para fazer a sua base. A gente não pode subir na pedra. A gente não pode subir porque, de acordo com que as pessoas sobem nessa pedra, a gente vai apagar justamente esse registro histórico, né? Registro da população amolador polidor fixo que existiu aqui nessa região. Agora, uma curiosidade com relação a isso. De acordo com um estudo feito pelos pesquisadores, avaliando quanto tempo levaria para cada fissura dela chegar nessa profundidade, eles chegaram a um número de machados produzidos aqui, que é um número imenso. E eles acharam pouquíssimos desses machados aqui na ilha. Então, a teoria é de que eles eram produzidos para serem exportados. Interessante. Essas fissuras datam de quanto tempo aproximadamente? Olha, depois da população dos sambaquis, que remonta a 3.000 anos, talvez 1.000 anos atrás. Ilha Grande é assim, um sítio de memórias, ilha de riquezas, histórias que remontam um Brasil contemporâneo, pré-histórico, registro em rochas, ruínas cujas únicas testemunhas são as matas, os animais e o ar.
O passeio foi ótimo, né? Foi ótimo, uma delícia. Foi um prazer conhecê-la. Prazer foi meu. Muito obrigado pelas informações e a gente espera poder vir, na verdade, conhecer todas as unidades do Ecomuseu para ver como é que é. Com certeza. Então tá. Para conhecer a Vila Dois Rios em Ilha Grande, basta acessar o link do Ecomuseu direto do site da UERJ. O endereço é www.uerj.br.